Oi gente, tudo bem? Estamos de volta aqui com o canal Café e Terapia. E aí nós fizemos uma enquete lá no meu Instagram e conforme vocês me pediram, ou seja, tudo que vocês mandam lá, eu considero e tento trazer para cá. Estamos aqui com uma nutricionista. A nossa ideia é falar da importância da nutrição na nossa saúde mental e física e em algum momento entender em que momento que a minha profissão com a dela se encontra. A minha convidada é a Mayara. Tudo bem, Mayara? Tudo bem. Primeiro, muito obrigada por ter topado, tá? Parabéns pela sua profissão, pelo mestrado. Adoro cientistas. Você sabe que você é cientista, né? E aí eu queria que você se apresentasse um pouquinho para eles. Quem é você? O que você faz? Tá bom? Oi, gente. Muito prazer. Eu sou a Mayara Vaqueiro. Eu sou recém-formada em nutrição e agora eu tô fazendo um mestrado na Unicamp, no campus de Limeira, na área de Ciências da Nutrição, Esporte e Metabolismo. Certo. Então, Mayara, pra gente já iniciar o vídeo, já vamos direto pro assunto. O que exatamente quer dizer isso aí? Nutrição e o que você tá fazendo aí? Explica pra gente melhor, de uma maneira que todo mundo entenda. Esporte e Metabolismo? Isso. Na verdade, é um programa da nutrição, do mestrado, em que existem várias áreas de estudo. Então, existe a área de estudo da nutrição, das ciências do esporte e do metabolismo. Eu estou estudando a parte do metabolismo. Entendi. Então, eu estudo assim a influência da dieta materna, da dieta da mãe, rica em gordura, no apetite da prole, no caso, porque a gente trabalha com ratos. Certo. Mas já existem vários estudos mostrando isso, que a dieta da mãe, durante a gestação e antes até mesmo da gestação, influencia no apetite da criança. João, que coisa maravilhosa. Essa informação eu não tinha, viu? Chocada, gente, ó, aqui junto com vocês, sabendo em primeira mão. Existem vários estudos que mostram isso. Incrível. Tá, se couber no nosso papo, a gente volta nesse assunto depois. Então, primeiro explica pra nós, pra gente abrir o nosso vídeo oficialmente, o que é a nutrição e qual a importância dela na nossa saúde física. A gente sempre acha que tá ligado somente à nossa saúde física, mas passa por toda a nossa saúde, inclusive mental e emocional também. Conta pra nós. Então, a nutrição, ela é uma ciência que estuda a relação entre o indivíduo e o alimento, entre a saúde. Então, a nutrição é de extrema importância para garantir uma qualidade de vida, uma vida saudável. Eu costumo dizer que existem pilares da vida saudável, para uma vida saudável. E eu incluo neles a alimentação saudável, e aí entraria uma alimentação balanceada, equilibrada, rica em alimentos in natura, ou seja, alimentos de verdade, fruta, verdura, legume, cereal, carne, se você não for vegetariano. Então, toda a comida de verdade, laticínios, leguminosas. E um consumo moderado de ultraprocessados, que são os industrializados. Por exemplo, biscoitos, chocolate. Então, tudo isso que é industrializado, moderado. Mas para ter uma alimentação saudável não significa que você precisa cortar nada. Inclusive os industrializados? Não precisa. Porque na verdade hoje a gente vive uma vida contrária disso aí que você está falando, né? Exatamente. É tudo muito rápido, tudo que é industrializado ou que já está pronto, vem que é mais fácil. Sim. Né? E existem muitos questionamentos que as pessoas estão falando, cada vez se fala mais de nutrição, né? E realmente, cada vez a gente sabe mais sobre dietas, sobre alimentação, e parece que cada vez os indivíduos estão menos saudáveis. Por quê? Por quê? A gente consegue ver que é por conta disso mesmo. Da rotina das pessoas, que está cada vez mais corrida, e aí as pessoas acabam indo para os ultraprocessados, os industrializados, fast foods, que em exagero não são tão saudáveis. Então eles podem sim ser consumidos, mas com moderação, numa base alimentar saudável, entende? E eles sendo apenas fazendo uma pequena parte da sua alimentação. Mayara, e isso que você falou agora é muito interessante. Você está dizendo assim, Kelly, não é desinformação. Não é. Né? Pelo contrário, hoje sabemos cada vez mais do que antes. O que precisa acontecer pra gente... Porque também eu não vou dizer pra gente despriorizar a rotina, a corrida e o trabalho e essa coisa. Mas para que a gente entenda que não vamos ser muito saudáveis com essa escolha que a gente está fazendo, que é uma escolha muito consciente, pelo que você está me dizendo.
né? O que você acha que tem que acontecer? A gente de fato tem que ficar doente? Não, aí a gente tem que fazer as melhores escolhas alimentares. Então, tentar realmente incluir uma fruta. Por exemplo, a banana é uma fruta super prática. E bem doce, né? Pra quem gosta de doce. Então, uma delícia. Sim. E maçã. Então, assim, às vezes a gente diz que não consome fruta pela praticidade, então prefere uma bolacha, mas fruta é prática. Então, a gente precisa mudar os nossos hábitos. E isso tem influência desde cedo. Então, muitas vezes... E aí a gente volta pro seu mestrado. Então, muitas vezes a gente foi criado em um ambiente que não tem costume de comer fruta, verdura, legume. A gente não vê aquilo como uma delícia ou como um hábito mesmo. Então, é uma coisa que a gente tem que ser mudado desde cedo ou mudar o quanto antes, né? E aí me parece também que passa por uma responsabilidade maior de quem gera, né? Não tô dizendo que não é importante depois que nasce, que daí tá lá o progenitor também, e ter o bom exemplo ali. Se o pai e a mãe comem saudável, ou se os cuidadores comem saudável, a criança também vai. Mas aí eu volto um pouquinho lá no que você mencionou, que é o seu mestrado. Se eu observo que mesmo antes a alimentação desta mãe durante a gestação vai alterar a vida depois daquele sujeito, bebezinho, acaba que a responsabilidade maior é da mãe, né? Isso, o ambiente tem muita influência sobre a formação do indivíduo. É claro que não é só ele, existe genética, existe também outros ambientes, escola que também influencia muito. Então, uma escola que tem opções mais saudáveis, as amizades influenciam, mas o ambiente familiar influencia muito. Então, cabe muito a nós, né? Nós formadores de hábitos alimentares, né? Como pai, mãe. Quer falar, João? Ah, já tenho pergunta pra fazer. É muito bom esses temas, né? A galera do Instagram arrasou. Não, a galera do Instagram arrasou. E assim, eu vou fazer uma pergunta bem básica, que é uma coisa assim que é uma dúvida que eu tenho desde quando eu era criança. Porque assim, a nossa mãe sempre briga com a gente pra gente comer legumes e comer verduras. Eu nunca fui de comer verduras e legumes, nunca, infelizmente. Mas eu tenho uma irmã que ela ama legumes e verduras. E a minha mãe diz, às vezes me falava, alguns familiares também me falavam que eu deveria aprender a comer e aprender a gostar. Só que assim, por mais que eu coma às vezes, porque eu sei que é bom pra mim, então às vezes tem uma receita que tem uma abóbora no meio, que eu não sou muito fã. Mas eu vou lá e como porque eu sei que mal não vai fazer. Eu não consigo gostar. Então como que funciona isso? A gente educa o paladar da gente mesmo? Ou você vai falar assim pra mim, João, se você nasceu não gostando disso, não vai gostar nunca? Então, realmente existe a questão do paladar e a gente, assim, até se tornar um hábito, demora mesmo. Demora questão até de meses. Sim. Então é devagar, a gente insistir na abóbora, insistir nos vegetais, devagar. E se de fato não gostar, existem tantas possibilidades, tantos legumes, tantas verduras. Não precisa ser a abóbora. Não precisa ser a abóbora, não precisa ser o brócolis. Certo. Não precisa ser o jiló. Eu odeio. Né? Nem que me pagar. A gente respeita isso. Mas que é importante consumir pelo menos algumas opções é muito importante. Então, não gosto de couve, não gosto de nenhuma folha. Faz um suco verde. Ele toma na hora, né? Que tem que tomar na hora. Sim. Pronto, não coa. Tá tudo que tem na folha você vai ter ali. Como que a gente... Tudo bem, João? Respondeu? Respondeu sim. Você tem outra? Nós vamos brigar aqui hoje pela Mayara. Não, na verdade é só um comentário. Eu não gosto da abóbora legume, mas se fizer um docinho de abóbora eu amo. Você acredita? Então, mas mantém alguns nutrientes, sim. Mas aí tem a questão também do açúcar. Então, assim, pode consumir, mas você vai estar consumindo como um doce e não como um legume, entende? Então, por exemplo, você troca a sua sobremesa que seria um sorvete pelo docinho de abóbora. Se você quiser. Entendi. Se você gostar. Se você não consegue comer abóbora na salada ou no almoço, você pode jogar na sua sobremesa como um docinho que talvez você goste. Mas aí você não tá consumindo um você não legume, tá é bom consumindo lembrar legume. isso. Ah, sim. É uma sobremesa. Porque muitas vezes, ainda se for industrializado, né? Que é uma coisa que a gente prefere limitar, né? Nem sempre. Não é caseiro, menino. Então, caseiro é menor. Mas é o que eu falei, é uma opção doce, tá? Entendi. Aí ela já muda de categoria. Sim. Não é mais uma leguminosa, agora esse daqui é uma opção doce. Não é um legume. Na verdade é um legume, tem o legume, mas você não pode considerar como o legume. Como se os você memes tivesse... dizem, né?
Os memes dizem que a gente tá consumindo. Não tem uns memes que fala que eu como cenoura. Aí tá lá um bolo de cenoura cheio de cobertura tipo de chocolate. É claro que eu como cenoura aqui, ó. Né? Não pode ser como meme, João. Entendi, beleza, pode continuar aí. Tá, então, como que eu poderia, diante dessa rotina tão corrida, que inclusive é a minha também, né? E aí você falou do suco verde, mas que tem que tomar na hora. Você falou da importância do legume, e se eu fizer o legume virar um doce, eu vou ter que colocar outro legume, porque daí o doce é doce, o legume é legume. Mas eu ainda sou a moça da correria. Eu ainda tô correndo. Como que eu faço? Então, o que a gente indica é preparar marmitas. Então, por exemplo, se você come um lanche no almoço, trocar por uma marmita e preparar em casa. Então, se você não consegue preparar, cozinhar todos os dias, tentar cozinhar uma vez na semana. Por exemplo, no domingo, que é um dia que você tem um tempo mais livre. Você faz pra semana. Faz pra semana, congela e aquilo se torna prático, né? Então é só você tirar do congelador e levar pro trabalho. Sim. Fazer um bolinho, por exemplo, um bolinho de banana, que é rapidinho de micro-ondas. 2 minutinhos tá pronto. Sim. Então é mais fácil até que você comprar uma comida, demora bem menos. Sim. Então é isso. E é claro que exige um certo esforço você ter uma alimentação saudável, principalmente no mundo em que tudo é muito fácil. Mas é um esforço que é pra nossa saúde, é um esforço que é válido. É o que eu falo, a qualidade de vida. Então a gente tem que pensar a longo prazo. Sim. Então sempre vai ser válido. Eu tenho essa sensação. Eu tenho a sensação de que a gente não faz isso que você tá falando, e que a gente às vezes tem que chegar em um problema para que a gente pare e volte, e aí, de repente, acontece lá no consultório, né? Acontece na minha vida também, gente. Vocês sabem que eu aqui sou muito transparente com vocês. Mas como aqui a gente tá com um cunho mais de psicologia e nutrição, né? Lá no consultório ele chega, fala pra mim, tá acontecendo isso, isso e isso, ou então eu não tenho energia pra nada, né? E o paciente, muitas vezes, Mayara, eu percebo que ele espera que eu dê um nome para aquilo que ele tem, para que ele tenha uma justificativa do cansaço dele. E algumas vezes eu me deparo, e aí a importância do psicólogo ser estudioso, porque eu não sei de nutrição, mas eu sei, porque a gente aprende isso em psicologia, que a alimentação altera toda a minha vida, né? E aí eu falo para ele, você dorme, né? O que você come? E normalmente ele faz aquela cara de, o que você tá falando, né? Eu vim na psicóloga. Porque às vezes é a tua hora. É a hora de eu falar pro meu paciente, olha, de repente você precisa procurar uma ajuda nutricional. Porque às vezes o cara não tá doente. Só que ele tá com uma alimentação tão deficiente que ele não tem mesmo energia pra nada, né? Ele tá muito nessa coisa do abrir pacote, né? E não faz mais nada do que isso. Dá trabalho. Dá. Né? Não Mas tem a gente jeito. tem que se esforçar, né? Sim. E é realmente o que você falou. A gente não tem que esperar o problema chegar. O ideal é antes. Claro que quando chega também você tem que procurar ajuda, né? Sim. Mas o ideal é pensar desde cedo. Pra evitar esses problemas. Que muitas vezes são piores do que você preparar sua comida, né? Sim. Então, você se dedicar à sua alimentação. Você é de Campinas. E aí vai pra Limeira, que assim, não é muito longe, mas é longe. Você mora lá. Moro lá. Como que você come? Eu cozinho. Você come lá, você mesma faz. Eu que faço minha comida, às vezes eu como no bandejão, né? E lá tem sempre opções muito boas. Que é a o que eu falo. Unicamp faz isso mesmo. Comida de verdade. Então, e eu sempre falo isso também no meu Instagram, que você sempre vai ter melhores opções aonde você for. Sim. Aonde você for. Então, por exemplo, quando eu como no bandejão, o meu prato tem pelo menos 50% de verdura e legume. Tá. Quando não é 75%. Então, assim, grande parte do meu prato tem alface, e sempre tem essa opção no bandejão. E em qualquer outro restaurante que alface você for. É simples, né? Tomate, algum legume. Sim. Aí arroz, tem arroz integral e o branco. Pode ser integral ou branco, não tem muita diferença. Vai muito de gosto. Feijão e carne. Tá. Então, assim, é muito simples, sabe? É que às vezes a gente complica demais. Certo. Entendeu? Mas eu que preparo. Então eu chego lá na segunda-feira e eu cozinho para até quarta. E na quarta eu cozinho até sexta. Tá. Como que você pensa, o que você pensa das dietas tantas que tem aí, né? Hoje em dia, a gente sabe, não fique brava,
que o povo entra lá, pega uma dieta e faz, né? Faz sozinho mesmo, às vezes não vai te consultar, ou às vezes não tem acesso a você, porque a gente sabe também que a saúde deixa a desejar em muitas questões. Você fica ali mais protegida porque é cientista, mas as nutricionistas de consultório sabem do que eu tô falando, né? Ah, não, mas eu sei muito bem. É como eu falei, existem tantas informações de nutrição, Sim. mas existem também tantas pessoas passando informações erradas, Sim. mitos, Sim. terrorismos nutricionais. A importância de um profissional. Isso, e de um profissional ético. Sim. Né, que evite esses terrorismos. Então, existem muitos profissionais que falam, olha, não come determinado alimento porque ele vai te fazer engordar e tal. E não existe isso, não existe Tá. alimento vilão. É isso que eu ia perguntar. O que seria uma dieta bacana? Por exemplo, você já falou do teu prato. Isso. Então, uma dieta colorida, rica em fruta, verdura, legume. Como eu disse, rico em comida de verdade. E uma vez ou outra, um alimento que você quer, por exemplo, um chocolate. Sim. Você não está não sendo saudável comendo chocolate. A questão é o equilíbrio. Então, não comer a barra inteira. Tá, Mas um quadradinho a gente consegue, 1, 2, consegue encaixar em uma dieta. tá. Em uma dieta saudável. O que você pensa do que tem também por aí pela internet sobre o dia do lixo, que o povo fala? Então, esse dia do lixo eu não acho legal, porque as pessoas tendem a exagerar e não é lixo, né? Comida primeiro que não é lixo. Não Eu existe também acho comida pesado lixo. esse nome, esse nome não é legal. E eu não acho que tem que existir um dia lixo. Você tem que saber fazer as melhores escolhas, independente de qual dia for. E se um dia você quiser comer uma pizza, não chama aquela pizza de lixo, De lixo, né? É. Não, eu não concordo muito Tá. com o dia lixo. Tá. Tá? E em questão que você falou aí da mídia, tem muitas pessoas que acreditam nessas dietas restritivas. Sim. E a gente sempre busca um alimento milagroso, uma dieta que dá certo, Rápido. rápido. É isso que a gente quer, né? A gente É, nós rápido. somos imediatistas, né? E na realidade essas dietas não são nada saudáveis. Sim. Então, assim, realmente, pode emagrecer. Pode, porque se você gastava, por exemplo, seu corpo gastava 2.000 calorias, você passa a ter uma dieta de 600 calorias, Óbvio que você vai emagrecer. Só que o seu metabolismo, quanto o seu corpo gasta, vai diminuir também, porque o seu corpo quer sobreviver. Sim. Você não vai ficar nessa dieta pra sempre. Aí você vai engordar, porque seu metabolismo abaixou. E aí é por isso que o povo fala, engordei mais. Efeito sanfona. Eu isso. voltei tudo de novo. Voltei. Então, você nunca vai ver, assim, a pessoa seguindo essa dieta aí do shake, por exemplo, pra sempre, sempre magra. Normalmente, essas pessoas falam, segui, emagreci e engordei de novo. Porque ela não teve a reeducação alimentar, ela não aprendeu a se alimentar, a ter boas escolhas alimentares e a ter uma boa relação com a comida. Tá. Lá na Unicamp, onde você tá, ou pode pegar na sua história também, na época da graduação, não tem problema, né? Eu gosto muito dessa base científica que vai nos ensinar a prevenir, porque acho que é mais esse o seu trabalho. Com certeza. Né? Mas a gente já tem, isso a gente tá falando do bebê, que tá lá na barriga, então dá pra prevenir. Mas a gente já tem uma mãe que come tudo errado e que, ou não uma mãe, mas qualquer pessoa que come tudo errado, e a gente vai ter que ir daqui em diante. Então, para os que estão fazendo de uma maneira que o resultado não tá tão bacana, é reeducar. Isso. E o teu mestrado vai falar de prevenção. Acho que criar uma nova história, né? Isso, A proposta evitar, de assim, vocês. a gente tem uma proposta de melhorar a saúde desde o início, né? Mas não significa que você, com, supondo, 21 anos, minha idade, Sim. você não pode mudar a sua alimentação. Você tinha uma alimentação rica em ultraprocessados, fast foods, e que daqui pra frente você não pode. Você pode, independente da sua idade. Sim. Independente. O ideal é melhorar a alimentação. E é devagar, demora, tem a reeducação alimentar, mas ela acontece. Sim. Então demora pra se tornar hábito, demora pra você ter resultado. Então, se você quer emagrecer com saúde, vai demorar. Tá. Mas depois você vai conseguir manter. Então, comece, Sim, né? sim. Independente de quantos anos tiver. E pode falar, João. Você ia fazer mais uma pergunta? Não, pode falar. Pra concluir? Pode falar. Aqui, ó, o que eu queria falar, queria perguntar pra ela. Então, você pode dizer pra mim, no caso, que o principal objetivo da pessoa que vai ao nutricionista talvez seja se reeducar em relação à alimentação, né? Porque nós crescemos aprendendo
que o fast food é uma delícia, que a pizza é maravilhosa. A Kelly mesmo sabe, né, Kelly? O tanto que eu amo pizza. Eu sempre falo, João é mineiro, né? Mineiro gosta muito de comer, né? E comer bastante. E já ia falar isso também. Eu venho de um lugar lá em Minas que a mesa posta é a qualquer momento. Chegou uma visita? Ai, põe a mesa. Casa da que Gina. delícia. Não, eu fico chateada. Adoro. Gente, sou paulista, lá a gente come na hora que dá, vamos lá. Você vai toda hora sentar nessa mesa aí, não dá não. Mas é sempre assim, alguém chega em casa, tem sempre um bolinho, tem sempre um café. Ai, que delícia. E a gente aprende que comer é um dos maiores prazeres da vida. Total. Então, só que o difícil é a pessoa encaixar a alimentação saudável dentro desse prazer que é comer. Você tá falando que a gente perde a linha tênue entre, porque é o maior prazer é o abuso. Tipo assim, eu não vou abrir mão de comer, porque é um dos maiores prazeres que eu tenho, só que eu não estou comendo certo. Tá, eu tô abusando um pouco. Entendeu? Então eu acho que talvez todo mundo devesse ir ao nutricionista. Igual eu falo que todo mundo tem que ir ao psicólogo, todo mundo tem que ir, porque a sim, verdade com são certeza. muitas pessoas, muito poucas pessoas que sabem como comer. Exatamente. Por incrível que pareça, a maioria das pessoas que vão ao nutricionista, eles buscam simplesmente emagrecimento ou hipertrofia ou a questão, assim, né? Estética. Eu digo nutricionista a questão estética, né? Muitas vezes o paciente não vai buscando uma reeducação alimentar, ele vai buscando um objetivo estético. Sim. Só que para você ter esse objetivo, você precisa ter a reeducação alimentar. Então é aí que a gente tem que trabalhar com o nosso paciente e mostrar a importância da reeducação alimentar. Que na reeducação alimentar a gente vai entender que não existe problema você comer um pão de queijo. Que você comer um pedaço de bolo. A questão mesmo é o equilíbrio. Você não precisa comer o bolo inteiro para sentir prazer. Um pedaço. Então a gente vai mostrar, a gente vai ensinar a identificar os sinais da fome, os sinais da saciedade. Então, assim, para o indivíduo mesmo saber fazer boas escolhas alimentares. Sim. E não depender de nutricionista para sempre, né? Que a gente quer que o indivíduo tenha hábitos alimentares para sempre. Sim, sim. Nossa, que agora essa fala já me deu outra pergunta, mas eu vou fazer essa, a que eu ia fazer primeiro. E a educação física e a questão do exercício físico é o teu maior parceiro? Nós temos esse mito, né? Que bom que eu sou psicóloga, então eu todo dia aprendo um pouco a quebrar, que é saúde mental e física. Isso envolve o psicólogo, envolve você e envolve o educador físico também. Mas como que você vê isso? Porque eu tô fazendo academia agora, beijo Felipe, o Felipe é meu instrutor e eu adoro ele. E o Felipe sempre falou pra mim, Kelly, se você vem aqui pra perder peso, você tem que entender que você pode vir aqui todo dia, mas o que vai mesmo fazer a diferença é a alimentação. Então, quer dizer, ele poderia colocar tudo, não, o importante é a academia, né? Pra, sei lá, aquelas rixas entre... Mas não, é importante você vir aqui. Sim. Nós vamos dar mais consciência corporal, a gente vai fortalecer o que tá doendo, os músculos, vai ajudar a emagrecer, mas a importância da alimentação. Vocês são os maiores parceiros? Nós somos muito parceiros. Tá. Mas assim como somos de psicólogos, assim como todos os profissionais da área da saúde e outros profissionais também, né? Tá. Então, por exemplo, nós podemos ser parceiros de pedagogos, que é Tá. importante para a formação de hábitos alimentares. Da criança. Isso. Então, acredito que sim, somos grandes parceiros. E quando eu falei de pilares da vida saudável, lá no início do vídeo, Sim. eu disse da alimentação saudável, só que eu também concordo que outro pilar seja atividade física, Sim. saúde mental, que eu acho de extrema importância, um sono adequado, Sim. né? Sim. Ele produz ansiolítico natural. Exatamente. Né? E a ingestão de água adequada. Tá. Então esses são os que eu considero Os maiores. os pilares para ter uma vida saudável. Sim. Então acho que é de extrema importância realmente um educador físico, um psicólogo e vários outros profissionais. Sim. Muito legal, eu tô amando o papo. Mas, gente, vamos terminar aqui a primeira parte do Papo da Mayara. Fiquem aí, curtam o vídeo, compartilhem. O João vai deixar aqui, o Júlio vai deixar aqui, né? O Júlio, gente, que vai deixar aqui. Depois eu conto a piada interna. Tá. O Júlio vai deixar aqui pra vocês o Instagram da Mayara, para que vocês possam segui-la também. Coloquem comentários aí. Se precisarem do contato da Mayara, fala conosco aqui no canal, que eu coloco o contato pra vocês, tá bom?
A semana que vem a gente continua esse papo aqui com ela e aí a gente entra um pouquinho mais na área que vai dizer, mas vai ficar ali mais com a psicologia. Embora eu acho que tudo que a gente falou aqui também converse com a nossa saúde com mental, certeza, né? com certeza. Obrigada, Mayara. Imagina. Até a semana que vem, gente. Um beijo. Tchau, Beijo. tchau.